Saudações, gente bonita, muito boa tarde. São quase 18 horas, 17h50 mais ou menos. E depois de muito tempo, tá um dia fresco. Certo, um dia fresco, realmente, sem aquele calor opressivo. Tanto que eu fiquei na minha mãe mais tempo para aproveitar. Bom, eu não vou comentar hoje os acontecimentos da Palestina. E vou explicar por quê, para a gente poder avançar. A partir de agora, vai ser mais ou menos assim. Certo? Israel ataca, o Líbano ataca, não sei quem ataca. Quando acontecer um evento mais decisivo, a gente comenta. Porque senão a gente vai ficar fazendo fofoca de batalha. Eu não gosto disso. Certo? O evento como um todo é que interessa. Não é a minha especialidade, nem o meu objetivo ficar comentando batalha. Certo? A questão é geopolítica. E nós temos também uma outra questão, que é fazer a nossa parte para evitar, ou pelo menos diminuir, o avanço do antissemitismo. Então a gente pode começar com essa discussão. E nós falamos sobre isso, que o Estado de Israel é essencialmente um experimento imperialista, colonialista e antissemita. Que os sionistas estão para os judeus como os pentecostais e neopentecostais estão para os cristãos, e os salafitas estão para os muçulmanos. São sequestradores da fé, certo? Não são respeitadores do cânone. Então, o empreendimento colonialista de Israel, o empreendimento europeu-americano, ele não deve ser usado sob nenhuma hipótese como algo que demande contra os nossos irmãos, os judeus. E é exatamente isso que vem acontecendo. Nós já vemos casas de judeus sendo marcadas na Europa. Nos Estados Unidos, nós já vimos desfiles daquele outro povo lá, né? Ou daquele símbolo. Então, nós estamos vendo um recrudescimento do antissemitismo no mundo, aproveitando a esteira do justo anti-sionismo. E a luta não é contra o sionismo, por incrível que pareça. Não faz nem muito sentido lutar contra o sionismo. Se tem alguma coisa contra o qual devemos lutar, é o imperialismo, o colonialismo e o capitalismo, dos quais, né? O sionismo é filho. Não adianta você cortar as galhas. Você quer derrubar uma árvore, aquela é 7 copas. Você quer derrubar as 7 copas. O que vai adiantar você cortar um galho dela? Não vai resolver nada. Perfeito? Não vai resolver nada. Você tem que cortar o tronco. Você tem que atacar as raízes. Perfeito? E não adianta cortar o galho do sionismo. Por mais que você ache que o fruto dele seja complicado, e ele é, mas não adianta cortar o galho. Perfeito? Não adianta arrancar as folhas. Isso tudo é inútil. Tem que ir no tronco. Vai no tronco. Vai na raiz. E aí você resolve o problema. Então, a luta que não é radical nesse sentido, que vai na raiz, é isso que radical significa, não nos interessa. Não vou ficar aqui falando, bradando contra o antisionismo. Você acha isso em 1000 canais diferentes, em 1000 meios diferentes, pessoas que falam isso muito melhor do que eu. Então não vou perder meu tempo também com o antisionismo. Ah, mas é uma luta justa. Oh, parabéns, cara, a luta é ela então. A minha é contra a raiz, contra o tronco, ou seja, contra o capitalismo. Certo? O sionismo é só um galho anexo ao imperialismo e ao colonialismo. Só isso. Certo? Não precisa ficar falando. É bobagem.
Porque senão a gente entra na luta diversionista, que é a mesma luta identitária, a luta coloride, o verdismo ungueiro, o fadismo da floresta, sabe? Eu não vou entrar nessas lutas, perfeito? Não vou entrar nessas lutas e não conclamo ninguém que está do meu lado a entrar nessas lutas. Temos que lutar contra o verdismo ungueiro, contra o sionismo, contra o fadismo da floresta, contra o colorismo, contra o identitarismo oquista. Cara, essas lutas são desgastantes, são inúteis, cara. Corta, olha esse pé de ipê, pelo tipo da folha ipê roxo. E aquele é um ipê, deixa eu ver se ele é roxo ou rosa, mas tanto faz, é um ipê. Corta um galho dele, vai brotar 2 no lugar. Não adianta, cara, não adianta ficar perdendo tempo cortando galho. Se o que é mal é a árvore, vai no tronco, você resolve o problema. Certo? E às vezes, conforme a árvore, nem assim. Você tem que ir na raiz. Correto? Então a luta tem que ser contra a raiz, contra o tronco. Perfeito? É anti-imperialista, anticolonialista e, sobretudo, é uma luta anticapitalista. As outras lutas são secundárias. Os jovens existem para isso, para perder tempo com bobagem, enquanto se distraem da verdadeira luta. De toda forma, tem até um mérito, porque é quando você aprende a lutar, né? Não é interessante você começar a lutar a grande luta. Começa com lutas menores, certo? Que você não pode, de fato, é ficar perdendo tempo. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então eu não vou ficar comentando batalha, até porque isso é muito desgastante. É muito desgastante. Não existe criança do mal. Isso não vale só para criança palestina, não. Vale para criança israelense. Não existe criança do mal. Certo? Isso é desumano. Toda criança é uma criança. Todo idoso é um idoso. Toda mulher é uma mulher. A menos que seja militar, claro, né? Então, é evidente que não existe vítima do mal. Repito, exceção feita aos militares. Porque aí vale a máxima daquele palestino que eu procuro seguir imperfeitamente, Jesus o Cristo. Quem vive pela espada, morre pela espada. Então, se a pessoa escolheu ser militar, ele fez uma escolha de vida. Fora isso, são vítimas. E eu não vou ficar me desgastando e desgastando vocês, sabe, com imagens, com descrição de cena, com essa barbárie. Isso não faz bem, isso não ajuda a gente a ter um dia bom. Não ajuda mesmo o coração a ficar em paz, não ajuda a gente a dormir em paz, não ajuda em nada e não ajuda na luta de classes. Nesse sentido, deixo para quem sabe, para quem é melhor do que eu nessa área, certo? Para quem tem mais experiência, para quem tem mais estômago, se dedicar a isso. Aqui não, aqui eu debato geopolítica. E a guerra em si só me interessa enquanto ferramenta geopolítica. Por quê? Guerra, como disse von Clausewitz, é a política por outros meios. Nesse sentido, a guerra me interessa, porque ela é a política por outros meios. Quando ela é apenas a barbárie, não me interessa. Certo? Não me interessa. Não nos ajuda. Então deixa para outros comentários. Dito isso, aí sim, a gente pode partir para o passo 2. Que é a questão da impossibilidade. E, no meu ver, ela deveria ser auto-evidente. Da impossibilidade dos Estados Unidos e dos aliados dos Estados Unidos travarem essa guerra. Como assim impossibilidade? Gente, olha a situação econômica dos Estados Unidos, que eu vivo falando. Como um país nessa pindaíba trava uma guerra? Não faz o menor sentido. Mas não faz o menor sentido se você busca um sentido racional. Você esquece que estamos falando de seres humanos. E os seres humanos se desesperam. Certo? E aí fazem bobagem. Deixa eu terminar mostrando essa imagem aqui para você. Óbvio que fica patente é que os Estados Unidos estão procurando sarna para coçar. E eu vou dizer uma coisa.
Se você fica batendo na porta do diabo, uma hora ele vai atender. Você pode ter certeza absoluta que uma hora ele vai atender. E é porque os Estados Unidos vem fazendo há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Se envolvendo em guerras que não dizem respeito a ele, causando conflitos, semeando a cisânia. Há quanto tempo os Estados Unidos não são um país funcional? Certo? Há quanto tempo ele não vive de causar inferno em outros lugares do mundo? Só que ele foi enfraquecendo, e os inimigos foram ficando mais fortes. Certo? Agora parece que está tendo uma política para tentar fechar a Rússia no Mar Báltico, impedindo o acesso dela a Kaliningrado. Se acontecer, a Rússia vai ser obrigada a ir para o campo de batalha. E se ela for obrigada a ir para o campo de batalha, bom, aí já era Estados Unidos, eles não têm condição de enfrentar o Hamas, não vai ser a Rússia que eles vão enfrentar. Tá certo? Então, isso é geopolítica. Isso é geopolítica. Os Estados Unidos não estão agindo de maneira racional mais. Quem semeia vento vai acabar colhendo tempestade. Esse é o fato.